Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred, para você que quer ouvir um pouco mais sobre finanças, sobre empreendedorismo e hoje especialmente sobre cooperativismo. A gente sabe que o cooperativismo ele tem origem na palavra cooperação e é fundamentado na liberdade humana e nos princípios cooperativistas, que podem abarcar diversos âmbitos da sociedade, desde a economia e até mesmo a cultura, que é aí um dos principais assuntos nossos de hoje. Um dos princípios do cooperativismo, especificamente o 7º princípio, é o interesse pela comunidade, que nada mais é do que apoio a projetos e a soluções que beneficiem e que tenham um potencial de transformar as comunidades onde a cooperativa esteja inserida. E no Cicobi Lagoa Cred, esse 7º princípio do cooperativismo é levado muito a sério. A cooperativa desenvolve, cria, apoia, organiza diversos projetos, ações, programas que têm o objetivo de melhorar a sociedade, a comunidade, investindo na cultura, na arte, no esporte, no meio ambiente, entre outros vários aspectos. E foi pensando nesse assunto que o Coopercast de hoje vem falar de cultura, de música, de arte e de parcerias que o Cicobi Lagoa Cred estabelece. Hoje a gente está recebendo no estúdio a professora Esther Aquino, do Estúdio de Música Esther Aquino, de Santo Antônio do Monte, e também o professor Igor Silva, que é da Escola de Música Acordes do Monte, Santo Antônio do Monte, e também da banda Lira São Carlos de Lagoa da Prata, da banda Lira Monsenhor Otaviano, entre outros projetos, né, Igor? Sejam muito bem-vindos ao nosso Coopercast. Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom, antes da gente começar a falar do assunto de hoje, deixa eu só marcar aqui o nosso tempo da conversa para ter na nossa referência aqui. Vou começar pelo Igor. Conta pra mim, Igor, um pouco de há quanto tempo que você tá na música, como que a música veio aí a fazer parte na sua vida e como que foi surgindo os projetos, as ações que você vem desenvolvendo. Então, a música começou, né? Eu, quando tinha 12 anos, comecei a fazer aulas de música na Lira Monsenhor Otaviano. E de lá pra cá nunca parei, né? Aí, profissionalmente mesmo, atuando como professor desde o ano de 2009. Desde o ano de 2009. Em 2010, fundo Acordes do Monte, né? De lá pra cá, fizemos inúmeras parcerias juntos, gravação de CD, lives, vários, mostra cultural, o Sarau Canção do Monte, né, que a gente fez também em parceria. E de 2018 a Lira Monsenhor Otaviano, e 2020 a Lira São Carlos entra também, como diz, nesse pacote musical que a gente carrega na vida, sabe? E esse ano a gente criou uma orquestra de cordas clássicas também em Santo Antônio do Monte, né? Já estamos com 30 integrantes já, está funcionando ativamente com participação popular. Ela funciona somente com recursos oriundos de arrecadação mesmo, de venda, é uma forma de um cooperativismo entre os pais. Os meninos não têm mensalidade, né? A gente vende algumas coisas para bancar as despesas dela dentro desse âmbito também. E vários outros projetos que a gente já traçou junto. Então, basicamente mais de 20 anos que eu estou na música. E outros projetos à parte também, como bandas, né? Que a gente já tive no passado, trabalho como freelance. Bacana, show de bola. Uma longa trajetória já na música. Já. Esther, conta pra mim um pouco também de como que a música veio fazer parte da sua vida. A Esther, que além de ser professora, é também musicoterapeuta, né? Queria depois que você explicasse um pouco pra gente desse trabalho que você faz. Conta pra gente aí como que foi esse início. Primeiro, é uma honra estar, né, com o grande mestre, compartilhando, estar com ele à mesa, né, e com você também. O primeiro impacto que eu tive com a música, eu estava com 7 anos e eu vi uma orquestra e me apaixonei. E com 8 anos eu comecei a estudar, com 9 anos eu estava tocando com a orquestra de 45 músicos em Pará de Minas. Você é de Pará de Minas? Sou de Pará de Minas. Então, até lá, com 15 anos, eu já estava com a minha professora compartilhando as aulas. E com 17 anos, eu já tinha formado as organistas, que eram órgãos eletrônicos. Então, eu já tinha 26 organistas formadas. Então, de lá para cá, eu comecei a paixão
pela música, comecei a estudar, fiz as minhas faculdades musicais e vim formando projetos em Pará de Minas, como nas regiões São José da Varginha, em Maravilha, em Pequi. Como a família do meu esposo é de Santo Antônio do Monte, há 4 anos eu vim para Santo Antônio do Monte, né? E até então não pensava em abrir o meu estúdio de música em Santo Antônio do Monte. Mas foi de algo que as pessoas já haviam buscado em mim, abri meu estúdio em Santo Antônio do Monte e comecei a trabalhar. Os meus primeiros alunos foi trabalhando voluntariamente. Então comecei voluntariamente por uma ONG, depois passei, não com música não, com musicoterapeuta, passei para o serviço de convivência, aí sim, foi a música. Abri o estúdio piano, né, que a minha formação é em piano, e nesse estúdio a gente foi desenvolvendo com outros instrumentos, onde eu tenho uma equipe que trabalha comigo, tanto no violão, tanto também na acordeon. Tem outra professora de piano, entra também a área da psicologia e a minha como musicoterapeuta. O que faz um musicoterapeuta? Como que funciona o trabalho? Sim, o musicoterapeuta ele usa dos elementos musicais, que é o ritmo, né? Que é a harmonia, a melodia, para ajudar aquela pessoa que não consegue expressar por palavras, a gente consegue expressar através da música, tanto no cognitivo, tanto sentimental. Então eu trabalho muito com a área do autismo, né? Então eu trabalho com o pessoal do autismo e é o meu ponto favorito, né? Com habilitação, reabilitação também. E o autismo ele tem várias, né, etapas, né? Então tem uma parceria do pessoal da Multidisciplinar, que é em Santo Antônio do Monte, onde envolve várias profissionais com a gente, com treinamentos de AT, psicologia, psicomotora. E juntamos toda essa equipe e fazemos um trabalho maravilhoso na vida das nossas crianças. No meu estúdio, eu trabalho muito na parte musical, Felipe, com crianças autistas, sabe? Até na minha apresentação foram vários autistas que apresentaram, né? Então, eu trabalho também a musicalização do meu estúdio na área especializada, porque eu tenho também um grande pianista, que é o Matheus, que já tinha aprendido teclado somente com cifras. E agora a gente está passando para ele detalhes, como ele vai ler a partitura através do tato. Então a gente está fazendo esse trabalho bacana com ele também, junto com a mamãe dele, que é a nossa parceira. Então é um trabalho maravilhoso de se ver, de sentir, né? São emoções maravilhosas. Muito bacana. Eu sei, Igor, que seu trabalho também na música, né? Assim como a Esther destacou o foco, né, nas crianças e nesse trabalho que é feito com a musicoterapeuta, você também desenvolve um trabalho que eu acredito tenha começado através também das crianças, né? O Acordes do Monte, as primeiras parcerias com o Cicobi Lagoa Cred surgiram através das aulas, do trabalho que vocês fizeram com a gravação do primeiro CD, né, com o Acordes do Monte. Então eu queria que você me contasse um pouco do surgimento da escola, um pouco do trabalho que você faz junto às crianças no ensino da música, especialmente do violão. Sim, a gente começou a escola mesmo em 2010. No final de 2010 já tivemos a primeira apresentação, né? E no ano de 2013 para 2014, a gente, num evento que a gente estava, o Nilson também estava, e ele viu as crianças tocando, né? Aí ele falou assim, a gente pode ser parceiro. Aí foi onde a gente gravou o primeiro CD que a gente tem, né? A gente gravou o CD e a partir disso a parceria se estreitou. De lá para cá, todos os anos da Mostra Cultural e tanto o projeto Natal Iluminado, né? Que hoje é o maior projeto da escola. O Lagoa Cred se foi parceiro nisso. E é um projeto que alcança não somente as crianças que estão tocando, mas as famílias que vão participar, a comunidade onde a música chega, né? Vou falar um pouco específico desse projeto, porque a gente vai nas comunidades tocar. A gente leva a música gratuitamente nas comunidades, né? Então, o mais legal disso é quando a gente envolve as crianças, né? Que a criança, muitas das vezes, ela está ali e não está fazendo algo de errado. Tem outras coisas
que o mundo oferece, né? Que é tanto chamativo, tão mais chamativo talvez que a música mesmo, né? E, infelizmente a gente hoje tem tantas coisas para desviar a atenção deles, mas a gente tá nessa luta para mostrar que a música pode vencer, sabe? A música, esse amor pela música pode vencer tudo isso. Que eu falo que a gente tem que investir nas crianças, a base é as crianças, sabe? Eu falo isso muito lá nas bandas, lá no Acorde do Monte, a gente precisa investir nas crianças. Não somente em ensinar a tocar é o mais básico, mas ensinar na sua formação humana, sabe? A criança que toca, não quer dizer que ela vai ser um cantor, vai ser um artista, né? Mas assim, ela vai crescer um adolescente, um adulto melhor. Com certeza. Qual foi o insight, assim, o pontapé inicial que te fez ter essa vontade de abrir uma escola de música focada em ensinar as crianças e os jovens? De onde que surgiu esse interesse, essa necessidade? Quando eu estava mais ou menos em 2009, 2010, a gente tinha umas bandas lá na cidade, eu tocava em 2 bandas. E as pessoas sempre perguntavam, me ensina a tocar. Na cidade não tinha. Não tinha. Eu falei, não, ensino. Aí comecei com um vizinho, com um amigo, e foi crescendo. Aí chegou um dia, eu trabalhava na empresa de fogos. Aí chegou um dia que eu pensei assim, vou largar e vou me aventurar no mundo da música. Foi onde que aconteceu, no final de 2009. Larguei, parei de trabalhar na fábrica e fui investir. Fui pra, como diz, eu fui pra música, e de lá pra cá nunca mais parei. Aí, faculdade, estudando, fazendo pós, e a gente vai alcançando os objetivos que a gente quer. Aí não alcancei todos, né? A gente nunca para. Mas o insight inicial foi esse. Eu lembro de a gente tava passando na rua com o violão, tava voltando do ensaio da banda. Um vizinho falou assim: oi, meu menino tá com um violão lá em casa, você podia ir lá ajudar ele. Fui e comecei a interessar. Comecei a interessar por dar aulas. Aí hoje eu afastei de tocar em palcos, né? Excluí somente a questão de dar aulas, me dedicar mais à parte didática mesmo. Bacana. E o Igor trouxe um ponto importante, né, Esther, que é essa possibilidade de transformação que a música traz, né? De formação de uma criança, de um adolescente, de um jovem, vamos falar assim, com essa qualidade da música, trazendo valores importantes para ele. Queria que você me contasse um pouco de algumas histórias e de algumas experiências transformadoras que, sim, através da música, da arte, da cultura, você já teve a oportunidade de viver com o seu trabalho. Sim, um dos pontos que o Igor disse, que é sobre não é saber só tocar, né? É um dos pontos da minha visão também. O saber tocar, a gente entra na internet e aprende a tocar, né? Mas o apreciar, ter o coração naquilo que faz, nós como professores temos a chavinha nisso também, né? A música em si, Felipe, ela transforma a vida, sim, porque eu vejo isso todos os dias, tanto na parte de musicoterapia como também com os alunos, né? Não só do estúdio. Como eu trabalho no serviço de convivência, eu vejo isso praticamente em todas as minhas etapas, todas as segunda-feiras. Eu já tive várias situações no serviço de convivência que as próprias meninas, minhas coordenadoras, me chamam e falam: Esther, este caso aqui, vê se você consegue através da música. E quando a gente busca daquela criança, pede ela para fazer uma composição, pede ela para compor, o que você sente hoje? Escreve para ti, Esther. Então aquelas palavras que ela escreve é um norte que me dá para mim colocar um solo, para mim colocar uma harmonia, uma melodia, e eu faço ela fazer a primeira carta, a primeira composição dela do antes, e depois eu peço ela para fazer a segunda quando a gente termina. E a segunda resposta não tem nada a ver com a primeira, que a primeira foi apenas um desabafo. E quando ela lê a segunda composição dela, ela fala: obrigada, tia Esther. Eu estou enxergando agora de outra maneira. A forma dela se organizar, né? Ela se organiza através de uma composição. Que bacana. Então isso é fundamental. Quando o Igor refere assim, pegar um violão da criança, olha que eu já olhei horário pro Igor há muito tempo, né, Igor? Pro meu filho. Já implorei horário para ele e não tinha horário. Porque ele também dá aula pro meu caçula. Então, assim, eu sou agraciada pro meu filho caçula ter aula com ele na escolinha,
Sou muito agraciada por ter a participação do Igor na vida do meu filho Pedro. Então, Felipe, quando eu falo isso com você, a criança pega um violão, quando ela começa a dedicar naquele instrumento, ela esquece muita coisa que estava na cabecinha dela para fazer algo, para dispersar, né, ela de algo da vivência dela. Então, quando se refere a isso, gente, nós como professores, nós sentimos maravilhados em ver o progresso dos nossos alunos, né? Eu falo que todos os dias que eu olho para um aluno meu e vejo ele progredindo, eu falo, nossa, eu estou no caminho certo. Verdade. Valeu a pena. Muito bacana. Imagino o relato dos pais, né? Que vão acompanhar ali no dia a dia esse desenvolvimento. Um dos aspectos transformador aconteceu agora na sexta-feira. Um dos meus alunos, ele tem o místico seletivo, que é aquela criança que ela seleciona quem ela quer conversar. É uma criança maravilhosa, uma criança super inteligente, com a família estruturada. Então, até no último momento, a gente teve um pré-diagnóstico, né? Falando que ele assim, não, ele não vai conseguir. Mas eu acreditei naquela criança. E no período do recital, quando chamamos o nome dela, ela veio até no caminho, pegou a pastura, virou, deu uma mordidinha, tipo assim, não vou conseguir. Foi algo desafiador para mim, para aquela criança, para os pais, para os psicólogos que estavam lá, que sabiam do diagnóstico. E quando eu vi ele sentando ao piano e tocando, o meu sentimento foi de gratidão. Uma vitória muito grande. Porque ele conseguiu reverter isso. Então, eu falo que a música é transformador. Realmente. Realmente, o trabalho que vocês fazem vai muito além, né, de ensinar uma criança a tocar, aprender sobre a música, né? É algo que realmente transforma a vida dela. Eu acho, Igor, que se a gente pudesse gritar em cada apresentação dos nossos alunos, nós, além de aplaudirmos de pé, acho que a gente gritaria. em cada apresentação, nós gritaríamos. Porque é muito envolvente. Para nós, que é professor, é muito envolvente. Eu nem consegui imaginar, porque vocês acompanham ali desde o início desse trabalho. Agora eu queria perguntar para vocês dois, né? A pergunta, antes da gente falar assim, da parte de apoio e tudo mais, mas eu queria que vocês me contassem um pouco quais são os principais desafios, né, enquanto profissionais da música, da arte, da cultura, hoje, que vocês encontram na sociedade. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia essas iniciativas, especialmente aqui no interior, você realizar um evento voltado para a música, você trabalhar o ensino da música pode não ser tão valorizado quanto deveria, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouco dos desafios que vocês esbarram nesse percurso, antes da gente falar da parte boa também. Eu falo que o desafio que a gente enfrenta, né? Na Corte do Monte, na Lira São Carlos, na Lira Monsenhor Otaviano, são os 3 projetos expoentes, que os outros trabalham nas escolas, são o desafio de sala de aula. Mas o desafio maior mesmo é você ter quem vai te estender a mão. Isso. Inicialmente, porque você chegar com a criança e tocar é uma coisa, mas você falar assim, tive uma experiência em julho, né? A gente foi para fazer uma pequena turnê lá em São Paulo. A gente ficou lá 5 dias e a gente tocou no 53º Festival de Inverno de Campos do Jordão, o maior festival de música hoje do Brasil, né? A Lira Monsenhor Otaviano se apresentou lá. E ao que chegou lá, passou um filme na minha cabeça, né? E a gente, ao que chegou lá, tinha acabado de tocar um pessoal de Goiás. E a gente via, tipo assim, o tanto que a gente não foi valorizado para estar chegando lá. Tipo assim, que foi a força de vontade dos meninos e das famílias que se uniram em prol daquilo acontecer. Porque se a gente for esperar muitas das vezes do público, infelizmente a gente não vai ter aquela resposta. E esse é o desafio que nos move. A gente tem que dar o nosso além. Não é somente dar aula qualquer um dá aula, mas você fazer aquilo a mais. Eu acho que é o desafio de todo dia. Todo projeto que a gente passa na cabeça, a gente sempre pensa um a mais. O que eu vou fazer? A gente até partilhou daquela história.
A gente sempre vai pensar nesse a mais. Todo projeto, eu acho que o desafio maior é esse, sabe? A gente vencer essas barreiras, inicialmente são financeiras, que eu falo por mim, a maioria, vou dizer assim, 80% das pessoas que eu lido são de classe média baixa. Talvez não tenha condição de bancar uma viagem, às vezes não tem condição de bancar uma aula, não tem condição de comprar um instrumento, às vezes instrumento caro. Então são desafios que a gente, e cada dia a gente mata um leão por dia, né? Então esse é o maior desafio que eu acho que eu enfrento, sabe? Mas assim, é um desafio, mas é uma gasolina. Porque o dia que a gente foi começar essa orquestra de cordas clássicas, a gente começou a dar força na coragem. A gente não tinha um centavo, a gente tinha só 12 instrumentos. Eu falei com as mães, vamos começar? E a gente deu as mãos e começou. Toda semana faz um movimento e tá funcionando, tá fluindo, tá acontecendo. É o cooperativismo. Isso é o cooperativismo, eu vou dizer assim, não da forma que o banco pratica monetariamente, mas de ajuda mútua, né? Uhum. Todo mundo, se um soltar, ninguém, aquela famosa fala, ninguém solta a mão de ninguém. Que lindo. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje é isso, mas graças a Deus, essa vertente do cooperativismo é muito atuante nesse lugar que eu faço, sabe? Participo, assim, é muito atuante mesmo. Eu consigo ver isso, só que eu falei que você chegou em Campos do Jordão, você vê e passa um filme todo na cabeça. Passa um filme na cabeça, você volta anos, você volta tudo que acontece todos durante o ano. Desafios. Isso. Bacana. Esther. Eu acho também que é um grande desafio nosso. Né? Essa mesma vertente é um grande desafio nosso. Também no meu estúdio, eu tenho somente 6 que tem instrumento em casa, que é o piano. O restante dos meus alunos, eles têm os minutos para estudar no meu estúdio, no meu instrumento, porque eles não têm piano. Então, assim, eu tenho classes também de todas, tanto classe alta, média e também de uma baixa, vamos dizer assim, referente a isso, né? E não trabalho só lá também, né? Trabalho em outros locais também, mas igual o Igor disse, é um ajudando o outro. Quando eu vejo que um não tem condição, juntei uma mamãe que pode mais um pouquinho. Então a gente consegue trazer aquela criança para igualitar jogo, né? Todos, para nenhum ficar diferente. Bacana. Né? A gente falou aqui dos desafios, mas agora eu quero falar da parte boa, né? Vocês disseram que assim, um dos principais desafios é essa falta de apoio, né? E especialmente no aspecto financeiro, mas ao mesmo tempo vocês dois têm projetos muito bem sucedidos, realizados aí ao longo dos anos, podendo levar a música e esse conhecimento não só aos alunos, mas também aos pais e à comunidade da cidade, especialmente em Santo Antônio do Monte, aqui, você também aqui em Lagoa da Prata, e muitos deles com a participação da cooperativa, cumprindo o seu papel de cooperativa, ajudando. Então, queria que vocês comentassem um pouco da importância desse apoio, né? Da importância de você poder contar com um parceiro para ajudar a vencer esses desafios. Porque os desafios, é claro que a instituição ela não resolve todos, mas ela dá uma ajudinha ali para que vocês consigam dar continuidade. Sim, eu falo que essa parceria do Lagoa Cred é como se fosse um casamento comigo, né? É um casamento. Porque foi assim, o dia que a gente gravou o CD aqui, a gente não acreditou. Os meninos não acreditaram. Foi aqui nesse estúdio? Foi aqui no estúdio. Os meninos vieram, 12, 13 anos, molecada, né? No estúdio primeira vez. Aí, assim, foi um sonho para eles e para mim. Eu já tinha passado pela experiência de estúdio, né? Mas para eles, daquela turma que veio gravar, um hoje é formado em música. Então teve essa participação. Se eu não tivesse gravado aquele CD. Quantos deles talvez tivessem desanimado? Isso, né? Hoje todos são músicos. Todos são músicos. E de lá para cá, durante as mostras culturais, a gente faz a amostra. E a gente sorteia os instrumentos para os alunos. Esse ano a gente sorteou 10 instrumentos entre os alunos foi durante todos os anos que o Lagoa Cred foi parceiro. Nas lives, a maior live que a gente fez foi o apoio do Lagoa Cred. A gente arrecadou quase R$25 mil em dinheiro, quase 400 cestas básicas, né? Inúmeras peças de roupa naquela época da pandemia, né? Foi o Lagoa Cred nos estendeu a mão. E na Lira São Carlos,
A Lira não fechou as portas, porque o Lagoa Cred estendeu as mãos naquela época que a gente passou, daquele momento de dificuldade, né, que a gente precisou do recurso, a gente não tinha onde buscar. O detalhe que é um patrimônio cultural da comunidade, sim, né, a banda Lira. Isso, e o Lagoa Cred estendeu a mão no momento que a gente precisou. E hoje está pulsante, viva, como nunca, com bastante alunos. A banda cresceu significativamente, está crescendo. Na Lira Monsenhor Otaviano, parte dos nossos uniformes foram doados pelo Lagoa Cred. E esse é um casamento. Realmente. Eu utilizei a palavra casamento, que eu falo assim, um ajudando o outro, né? É aquela, ninguém solta a mão de ninguém. Os projetos do Natal, todos foram bem sucedidos. O ano passado foi o maior projeto de Natal que a gente fez. Fez 22 apresentações durante o mês. Foi tocando nas comunidades rural, que às vezes é uma comunidade um pouco esquecida, assim, que às vezes eu não tenho tanto acesso de ir na cidade assistir uma apresentação. Se você vai lá e faz uma apresentação de Natal num bairro, vou dizer assim, que as pessoas não têm o costume de assistir uma apresentação musical, que isso é a cultura, né? Sim. Você está dando um monte de gente, carece essa cultura ainda, da pessoa comprar um ingresso e assistir uma apresentação sem ser envolvidos da família. Isso aí, Santo Antônio do Monte carece disso ainda, é uma cultura a ser trabalhada ao longo dos anos. É verdade. Mas o Lagoa Cred sempre esteve com a gente, sabe, em todos esses projetos. Muito bom. A gente fica feliz, né, de poder fazer parte dessa história. Até para contextualizar um pouco, a parceria com vocês era um pouco mais recente, né? Sim. Mas nessa data onde a gente grava o episódio, recentemente aconteceu que o Despertar, né, que foi aí o recital de piano e arte promovido, né, pelo estúdio Esteraquino, com o apoio e a apresentação da cooperativa. E foi uma parceria também de sucesso. Queria que você comentasse um pouco de como que foi aí essa parceria, esse apoio recebido aí pela cooperativa. Há 3 meses atrás, né, Felipe? Eu procurei vocês, né, em Santo Antônio do Monte, fui muito bem recebida. Me encantei com vocês, né? Na verdade, vocês me receberam muito bem. E passei, sim, o projeto que eu tinha do Despertar, e eu obtive total apoio, né, de vocês, como meu único apoiador, né? E assim nós começamos a, vamos dizer assim, num vocabulário bem popular, correr atrás do despertar. Então começamos desde o local, né, do aluguel do piano, que é um valor extenso, né? Juntamente as bailarinas, o pessoal todo. E nesta parceria, nós sentamos e falamos assim: qual seria o que nós deveríamos fazer na troca, que foi uma troca, né? De um valor para a gente fazer uma doação. Então chegamos na PAI, onde nós arrecadamos 10.560, fora as outras doações que os pais, amigos quiseram fazer essa doação. Então eu falo que se não fosse o Lagoa Cred, não teria o Despertar em Santo Antônio do Monte, porque desde outubro do ano passado eu corri atrás de patrocínio dentro da cidade. E vocês abraçaram o Despertar. Então foi o que eu disse no recital: se não fosse o pessoal do Lagoa Cred, não existiria Despertar. Porque vocês promoveram o sorriso, a alegria do pessoal. Encheu a casa com 350 pessoas, sendo que tinha uma festa da Montense em Santo Antônio do Monte, né? Da Rádio Montense, e ainda a nossa casa ficou cheia. Então eu sou muito agraciada à Lagoa Cred, o apoio de vocês, por ter nos conectado ao Despertar. Bacana, a gente fica feliz, né, de fazer parte dessas histórias e que são tão importantes, né, para os alunos, os pais, a família. Depois que esses projetos vão sendo desenvolvidos, vocês
conseguem perceber na comunidade novos interessados, pessoas que através desses eventos, dessas ações, despertam, né? Aproveitar o nome do despertar, despertam esse interesse maior pela música. Isso ocorre normalmente com vocês? Sim, é normal, né? Após sempre um projeto bem sucedido, a gente ter retorno, não somente com alunos, né? Mas um retorno positivo da comunidade, né? A gente passa, foi muito bacana aquele dia que você veio aqui com os meninos para tocar. Aquele dia eu fui lá ver minha sobrinha tocar, achei lindo, maravilhoso e tal. Então eu acho que o feedback é muito positivo pela comunidade e também por parte da família, né? Da comunidade familiar também. Com certeza. Esther, você tem sentido esse retorno? Senti tanto de alunos, né? Até pessoas meia-idade querendo aprender piano. Eu não sabia que ensinava piano. Deixa eu ver o piano de perto. Isso foi muito lindo. Crianças, retornos de aluno e o feedback maravilhoso, que eu até compartilhei um pouco com o pessoal. Foi encantador, Esther. Sentir a música de perto foi encantador. Foi minha primeira experiência em vir num recital para piano. Então, assim, isso me deixou agraciada. Em cada momento que eu vi, não só de familiares, né? Mas o pessoal público que foi assistir também, eles mostraram feedback positivo. Quer dizer, a cultura, o Igor disse, né? Em Santo Antônio do Monte somos ainda fracos dessa cultura, né, Igor? Do pessoal estar presente. Mas, desta vez eu fui agraciada por pessoas que nem imaginavam que seriam estar presente e depois tentar chamar no telefone, parar a gente à rua. Nossa, pelo amor de Deus, cadê os vídeos? Manda os vídeos pra gente. Então, isso foi muito... Eu falo que eu me sinto emocionada. Quando eu me falo assim, eu sinto muito emocionada. Bacana. Com os feedbacks positivos. E é interessante que, assim, duas vertentes que vale a gente destacar. Primeiro que com esses eventos, né, a gente consegue transcender a questão da música, né? Por exemplo, o Igor citou, você citou as arrecadações, né, a parte solidária que esses eventos trazem, e acaba sendo uma oportunidade para as entidades, para a comunidade se ajudar e conseguir reforçar o trabalho dessas entidades tão sérias e tão importantes, né, para a comunidade de Santo Antônio do Monte e da região. E um outro lado que eu acho que vale a pena a gente falar também é a questão da preservação do patrimônio artístico, cultural da comunidade, da cidade, porque assim, eu sempre brinco com o Igor sabe disso, que eu falo que ele é assim, um paladino mesmo, claro, da música, um defensor desinteressado, que assim, vive a música e muitas vezes sem pensar em recompensa, sem pensar em reconhecimento, mas de ver o trabalho realmente acontecendo e preservando, né, essa cultura, esse patrimônio histórico. Até queria que vocês comentassem se vocês têm noção disso, né? Porque sem o trabalho de vocês, certamente a cultura, a arte, a música local estariam bem mais fracas, né? Sim, a gente tem essa, vou dizer assim, essa noção, né, de que a gente envolve, a gente tem uma notoriedade grande na comunidade, né? Mas somente eu sozinho não faço acontecer, né? A gente precisa dos alunos, a gente precisa das famílias, das pessoas que gostam da gente, estar próximo da gente, para fazer acontecer junto, né? Ter esse cooperativismo junto com a gente. Porque eu vou dizer assim, que a gente é o bom semeador, né? Vou parafrasear, a gente joga semente. Cultivo, basta eles cultivarem, regar. Se vai dar fruto, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai ter essas respostas, né? Mas a gente joga semente. Para um futuro, a gente ter outros semeando também, que é o principal. Que a gente, quando a gente tá todo mundo tá de passagem, né? A gente daqui uns dias já vai tirando os pés do acelerador. Mas a gente fala que a gente tem que jogar a semente. E a gente está a gente está colhendo os frutos, né? A gente espera continuar
esse plantio e essa colheita. Muito bacana. Eu sempre falo assim, Felipe, que eu não quero formar só musicista e músicos. Eu quero formar profissionais também. Que eles peguem o meu legado, que esteja em Santo Antônio do Monte 10, 20, 30 professores de música. Mas que eles façam esta emoção, essa sensação maravilhosa passar para as outras crianças, esse legado maravilhoso passar para as outras crianças. Porque eu já estou mais velha, diz o Igor, nós estamos acelerando, né, Igor? Daqui para frente, daqui uns dias, eu quero olhar e falar, gente, olha, já formou outro professor ali. Ele já está passando esse legado positivo para as crianças. Bacana. Então, o que eu mais desejo no meu coração é isso. Que não seja só eu uma professora de piano, mas que os meus alunos possam lembrar, nossa, ela sempre falou, estuda, gente, um dia vocês podem se tornar professor melhor do que eu. Muito bacana. Agora, antes da gente caminhar para o encerramento, eu queria que vocês falassem sobre planos futuros, né? Novos projetos, novas ideias. O que já está passando aí, o que já está programando, né? Inclusive, eu sei que a gente vai ter agora, nesse final de ano, mais ações, né? Então, queria que vocês contassem um pouco aí dos planos futuros voltados aí para a comunidade, para a música aqui na nossa região. Já nesse mês agora, de outubro, a gente já tem a mostra aqui em Lagoa da Prata. Vai ser no dia 13 de outubro, vai ser no auditório do Lagoa Cred. A gente tem o concurso regional de música, 4º, promovido pela Escola Acordes do Monte, né? Já está com praticamente 15 confirmados da região. E lembrando que o ganhador do primeiro e do segundo, ele foi sempre finalista do The Voice Kids, de Cláudio, fora de Cláudio. E a gente esse ano retomou esse projeto, né? Graças ao Lagoa Cred. Então, vai ser em novembro. E em novembro começa também o Natal Iluminado. Esse ano vai pretende ser o maior Natal Iluminado que a gente vai fazer. Vai ter um projeto nas escolas tentar ir nas comunidades rurais e principalmente na urbana. E vai finalizar no dia pertinho do Natal. Tá acabando o esboço dele ainda, né? A gente vai fazer um grande espetáculo de Natal, teatral, um teatro musical. A gente tá acabando de esboçar, mas ainda tem muita coisa para acontecer esse ano ainda, de 2023. E eu falo, a gente é um passo de cada vez, mas a gente já acaba um, já pensa em outro e vai para frente. Você tem aqui que tá reservando aí pro futuro, depois do sucesso do primeiro recital. Alguns meus eu vou deixar assim, um pouquinho de surpresa, sabe? Mas eu já estou alinhando, né? Porque nós fazemos todo ano uma apresentação em Nova Serrana, que lá a gente tem também um estúdio maravilhoso, Sônia Isolani, né? Que é a minha irmã que veio apresentar junto com a gente. Então, nós já estamos fazendo o detalhe de levar as nossas crianças para fazer a apresentação lá, né? Temos também um projeto onde nós vamos pegar as nossas crianças carentes que eu trabalho e nós vamos fazer uma parceria musical, onde nós também já estamos criando uma bandinha, né? Juntamente com a parte teatral. Então, no serviço de convivência terá uma parte teatral que nós vamos reunir esta bandinha junto com o meu estúdio e nós vamos fazer essas apresentações também. As outros 2 impasses eu vou deixar em surpresa. off. Vou deixar em off pra gente fazer até curioso. O final do ano. Tá certo. Bom, gente, estamos caminhando realmente agora pro fim do nosso episódio. Se a gente fosse continuar falando, a gente precisaria de mais muitos episódios aí para contar das histórias de vocês. Mas nessas considerações finais, eu queria, além da fala de vocês, queria que vocês contassem pelo menos uma experiência, uma lembrança, algo que marcou aí vocês nessa trajetória, algum caso, alguma história de uma pessoa, de uma criança que tenha sido assim marcante, que a gente possa ilustrar a importância do trabalho que é feito e desenvolvido aí por vocês. Então, a gente tem esses projetos, né? Vou destacar um, que é um menino bastante conhecido, o João Medeiros. Ele começou lá na Acordes do Monte, na Lira, com 5 aninhos, né? E hoje está uma promessa muito grande.
Eu destaco ele, né? E destaco também um aluno meu chamado Gustavo. Ele tem um a música toca de uma forma assim, ele não tem a fama que o João tem, mas eu vejo tanto a música fez bem pro João e faz bem para ele, sabe? A mãe dele faz assim que ele pensa em música o dia inteiro, come música o dia inteiro, sabe? E cada dia quer mais, ele quer um instrumento diferente, e ele já falou que quer ser professor de música, ele quer se dedicar, né? E tem o Felipe também, que a experiência dele de estúdio fez estimular ele a estudar música. Já ele é formado em guitarra pela UFOP, né? Vai fazer o mestrado agora. Então, são experiências positivas que eu tive atrás, retornos, e inúmeros outros, né? Isso eu estou citando alguns, né? Mas tive inúmeros outros exemplos. Bacana, Esther. Eu destaco o Matheus, porque é um menino que não tem a visão, e por mais que ele tenha a auditiva perfeita, né, ele desenvolveu muito bem, e destaco também a voz dele, por ele estar também agora fazendo as missas, já criou seu próprio coral dentro da igreja, né, dentro da igreja católica no bairro São José. Então é um destaque mesmo, e eu tenho que parabenizá-lo de pé pelas apresentações que ele tem tido comigo. Um aluno também que eu destaco muito dentro do meu estúdio é a Rebeca Camille, que é uma criança de apenas 8 anos, mas ela tem uma dinâmica, porque ela olha para mim tocando, ela faz como se eu estivesse tocando. Então ela me copia até nos movimentos, o braço, nas dinâmicas todas. Então eu destaco ela também por ela ter apenas 3 anos, né, que está em formação, mas numa desenvoltura maravilhosa, tanto na parte teórica, tanto também na parte estrutural. Mas uma criança, uma pessoa que eu destaco muito também, e que foi uma das minhas inspirações, ela chamava Viviane, de São José da Varginha, onde ela tinha só 7% de uma visão e 15% de outra, e a gente conseguiu fazer ela ser uma professora de órgão. Então, é um destaque também. Impressionante. Muito bacana. Bom, vamos aproveitar que a gente tá no estúdio, fazer uma palhinha. Tô brincando. Poderia, né? Seria bacana pro episódio. Mas eu queria mesmo era agradecer vocês pela paciência, pela oportunidade de estar aqui contando e compartilhando essas histórias que são de fato emocionantes, né? Porque dá para ver, eu como ouvinte e como não sendo músico, percebo o valor e a emoção de vocês ao falar da música e de todas essas histórias. Então, quero agradecer vocês pela presença e deixo vocês à vontade aí para despedir e encerrar desse episódio. Quero agradecer, né, o Lagoa Cred, você, filho, por sempre abraçar, né, as causas ao Nilson, e dizer que esse casamento que comemore bodas e bodas, que a gente possa vivenciar momentos assim incríveis com a música, que a música possa nos presentear, né, com momentos incríveis, as pessoas que forem escutar também esse podcast, né, que possa chegar e possa inspirar as pessoas também a enxergar a música, a enxergar a aprender o instrumento não somente para aprender, e sim tocar as pessoas, que é o mais importante. Bacana. Esther. Quero agradecer você, Felipe, ao Lagoa Cred, né? E compartilhar também a mesa junto com o professor Igor, que é uma honra para mim também. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, porque você sabe que vocês fizeram uma grande diferença na minha carreira em Santo Antônio do Monte. Eu acho que jamais eu vou esquecer disso, e gostaria também de compartilhar mais com vocês também, e vocês também estar junto comigo também no tempo oportuno. Agradecer também a todos os envolvidos do Lagoa Cred, que me abraçaram, que me apoiaram. Então isso para mim, eu tenho que ser muito grata a vocês. Também eles falam assim: a música, através da música você não toca só notas, você toca também a alma. Então eu gostaria que tudo isso que a gente foi falar tocasse a alma também das pessoas, que elas pudessem ter outra visão sobre o que é música, o que é tocar um instrumento.
E muito obrigada de coração por essa oportunidade. Bacana. Somos nós que agradecemos, inclusive, até para agradecer, quero entregar uma lembrancinha aqui para vocês do nosso Coopercast. Obrigada. Agradecer pela participação. Toda vez que vocês forem tomar um café agora, vocês vão lembrar combinou com meu vestido, ó. Desse episódio. E dizer que, assim, hoje no episódio a gente trouxe esses cases impressionantes de vocês para dizer que a cooperativa, né, assim como a gente começou falando, leva muito a sério o seu papel na comunidade de apoiar e de incentivar projetos culturais. O Igor citou o Sarau Canções do Monte, que é um exemplo, né, de um dos eventos desenvolvidos pela cooperativa na área da música, o qual a gente tem um desejo muito grande de retomar, de expandir, né, no momento oportuno. Além disso, também de poder incentivar e apoiar essas iniciativas. De vocês como exemplos, mas de tantos outros, né, que a cooperativa vem apoiando, incentivando ao longo dos anos, que a gente sabe da importância disso para a preservação do patrimônio cultural, artístico, musical das nossas cidades, das comunidades onde a cooperativa está presente. A gente tem que perpetuar isso. Inclusive, Patrício, que está aqui nos bastidores também, é um desses paladinos, assim como vocês, da música, e que luta bastante para que não só nós, né, mas as próximas gerações também usufruam dessa cultura local, desse desenvolvimento da arte, da música aqui na comunidade. Então eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês e agradeço também a todos que acompanharam mais um episódio do Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Continue acompanhando os nossos conteúdos nas redes sociais da cooperativa, nas redes sociais do Cicobi Lagoa Cred e acompanhando também os próximos episódios, falando de finanças, de empreendedorismo e hoje em especial falando sobre o cooperativismo. Coopercast, podcast do Cicobi Lagoa Cred. Até mais.